Um caso de tortura chocou o país recentemente. Um jovem de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, teve a testa tatuada por supostamente ter tentado roubar uma bicicleta. Especialistas repudiam esse tipo de ação e alertam que não existe justiça quando ela é feita com as próprias mãos. As imagens chocantes do jovem tendo a testa tatuada à força viralizaram nas redes sociais. O vídeo, divulgado pelos próprios agressores, gerou indignação de muita gente, mas também apoio de alguns. Esse é o tipo de atitude que esvazia o próprio Estado de Direito, né? A ideia é de que então cada um pode fazer o que quiser com quem quiser, né? A partir do momento que se você é vítima, então você pode vitimar o outro. Muitas pessoas, de alguma maneira, compartilham esse tipo de ideia e por isso que muitas pessoas, inclusive, apoiaram aquilo que aconteceu, né, a partir da percepção de que esse é o único caminho possível. O adolescente de 17 anos foi torturado pelo pedreiro Ronildo Moreira de Araújo e o tatuador Maicon Wesley Carvalho dos Reis, porque suspeitaram que o jovem tentou roubar uma bicicleta no centro de São Bernardo do Campo. A pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência na USP acredita que esse tipo de crime muitas vezes é motivado pela cultura punitivista que tolera a vingança. A gente tem uma cultura punitivista que coloca a violência como solução para a violência. Então, esses homens, eles fizeram esse tipo de ação, eles recorreram à tortura com a ideia de que, de alguma maneira, eles estariam restabelecendo a ordem. Os agressores foram presos e vão responder pelo crime de tortura, que é inafiançável. O advogado Ariel de Castro Alves, coordenador da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente do CONDEP, destacou que um dos torturadores, inclusive, já foi condenado pela Justiça. Um dos autores do crime já tinha condenação por roubo, por um crime então mais grave do que aquele que supostamente eles acusaram o adolescente. Então toda pessoa que está diante de um suspeito de crime, ela deve chamar a polícia, no máximo ela pode conter aquela pessoa até a chegada da polícia. Jamais ela pode manter em cárcere privado, torturar e depois ainda fazer ameaças e ainda constranger e humilhar um adolescente. O advogado considera que a lei olho por olho, dente por dente pode gerar outros crimes e destaca que não existe justiça pelas próprias mãos. Todo ato de vingança, de violência, ele pode configurar crimes e as pessoas podem passar a responder por crimes. E no impulso, essas pessoas também estragam a vida dos outros e complicam também gravemente suas próprias vidas, como ocorreu com esses jovens. João Dória, prefeito de São Paulo, mudou as regras de registro das ocorrências de acidentes das marginais Tietê e Pinheiros. Assim, o número de acidentes diminuiu, mesmo com o aumento do limite de velocidade. No entanto, especialistas alertam que Dória desconsidera vias que antes faziam parte do levantamento. No início do ano, os limites de velocidade das marginais foram elevados para 90 km por hora na pista expressa, 70 km por hora na central e 60 km por hora na local, para, segundo o prefeito tucano João Dória, aumentar a fluidez do trânsito, algo que não aconteceu, segundo o coordenador de mobilização da Minha Sampa. A fluidez do trânsito na marginal não melhorou. O que acontece é que na cidade o trânsito tem melhorado, enquanto nas marginais isso piorou. Porque a elevação de acidentes causa justamente isso, né? Uma vez que você tem um acidente, você gera mais trânsito para a cidade inteira, sem falar das possíveis fatalidades envolvidas diretamente no acidente. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar registrou 144 ocorrências com vítimas no mês de maio, 25% a mais que no mesmo período de 2016, com 115 vítimas. O número de mortes também subiu. Nos 5 primeiros meses deste ano, 11 pessoas morreram em acidentes nas marginais, contra 8 no mesmo período do ano passado.
Os motoqueiros continuam sendo os principais atingidos, com 78,5% das ocorrências. A gente acredita, isso com base numa farta literatura internacional e inclusive recomendações da Organização Mundial de Saúde, que o aumento dos limites de velocidade tem relação direta com o número de ocorrências de trânsito. João Dória atribui o aumento do trânsito nas marginais à suposta melhora na economia, o que teria feito mais pessoas voltarem a utilizar carros. Argumento contestado pelos especialistas. Isso não é possível se utilizar como argumento para a manutenção das velocidades como está, porque no resto da cidade, em que a velocidade foi mantida, o trânsito diminuiu, né? Melhorou para a cidade. E nas marginais em que a velocidade foi elevada, piorou. Então, assim, o argumento da economia não funciona aí, a não ser que a gente passasse a pressupor que as pessoas foram para a marginal comemorar a melhora da economia. O prefeito João Dória também afirma que a Polícia Militar usa uma metodologia diferente da Companhia de Engenharia de Tráfego. Enquanto a PM leva em consideração acidentes nas pontes e alças de acesso, locais onde não houve readequação de velocidade, a CET ignora. Qualquer comparação que a gente faça, é preciso que ela se mantenha. A gente precisa usar uma mesma metodologia sempre. É disso que uma boa gestão depende, né? De ter números e ter dados e usar desses dados para conseguir pensar em políticas públicas melhores. Ainda existe muita discussão sobre metodologia de aferição desses dados, como se obter esses dados, quem obtém, forma de medidas. Então essa, na verdade, está se mostrando uma questão extremamente complexa. Agora, o que deve ser bem esclarecido é que se há possibilidade de implementação de políticas públicas que tendem a diminuir o máximo possível no número de ocorrências e vítimas, isso deve ser feito. Trabalhadores da educação criticam o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, por retirar dinheiro da educação. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, já protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a lei do governo do estado que permite pagar a aposentadoria de servidores com verba do ensino. Em 10 anos, os governos do PSDB de São Paulo retiraram cerca de 40 bilhões de reais da educação para cobrir gastos previdenciários. Com essa manobra fiscal, só no ano passado, o governo Alckmin tirou 7 bilhões. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, viu nestas pedaladas fiscais uma inconstitucionalidade e entrou com uma ação no STF para que Alckmin reponha o dinheiro desviado. Tem um rombo, na verdade, na São Paulo Previdência, que o governador fica pagando com as verbas constitucionalmente previstas, né, para investir na manutenção e desenvolvimento de ensino. Pela Constituição Paulista, o governo estadual deve investir pelo menos 30% do orçamento na educação. Mas, tirando esse desvio, o índice não chega a 23%. Está abaixo até mesmo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que exige o mínimo de 25%. Atualmente, mais de 220 mil adolescentes estão fora da escola e os indicadores de qualidade são muito baixos para um estado rico como São Paulo. Para a presidenta do Sindicato dos Professores, esse dinheiro desviado poderia fazer muito pela educação do estado. A meta 17 é aquela da valorização dos profissionais da educação, né? E que permite que o salário do professor, né, ele seja igual aos demais profissionais que têm nível superior. Esses 7 bilhões ano, dava para fazer isso e sobra muito dinheiro para, enfim, formação de professores, implantar a jornada do piso. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin controla a maioria dos deputados. Mesmo assim, a oposição está se articulando para tentar abrir uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar o desvio das verbas da educação. Investigar não só esse recurso que é lançado indevidamente no orçamento da educação, mas outros também. Nós temos que fazer uma devassa nisso. Agora, em relação à aposentadoria dos professores, dos pensionistas e dos aposentados, nós temos que buscar uma saída segura
para os professores, uma saída que não prejudique professores aposentados e pensionistas. Na opinião dos professores, o governo Alckmin precisa encontrar um meio de pagar os aposentados e pensionistas sem desviar dinheiro da educação. Eles afirmam que a pedalada mostra que o PSDB não tem compromisso com a educação. Ele não está nem aí com a qualidade de ensino da educação para ninguém. Educação para ele é uma passagem de um pobre para uma escala por qualquer escola pública, que eu tenho certeza que os filhos dele, né, não suportariam estudar. Um governo que não tem compromisso nenhum com a educação pública, não tem compromisso nenhum com o magistério, tanto é que o magistério hoje está há mais de 3 anos sem reposição das perdas inflacionárias, então é muito difícil. Pelo menos 5.000 pessoas do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, ocupam uma área de aproximadamente 44.000 metros quadrados no Jardim Centenário, em Guarulhos. A repórter Michele Gomes esteve lá para conferir como estão vivendo essas famílias. Acompanhe. Este é o novo lar do casal Suelen e Francisco, que tem uma filha de 8 anos. O barraco faz parte da nova ocupação do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Apesar da situação precária, eles estão felizes de voltar a viver juntos. Durante 4 meses, moraram em albergues separados, depois de serem despejados da casa onde pagavam aluguel. A gente está morando aqui tem mais de uma semana, né? Assim, quando foi ocupada, a gente veio junto e a gente está aqui na luta. A gente, para sobreviver, eles dão uma comida diária, café, almoço, janta. A gente procura sempre arrumar um serviço, um bico, uma passada de roupa, uma limpeza, alguma coisa para sempre manter, né? Que nós temos uma criança de 8 anos e estamos desempregados e estamos aqui para ver se a gente consegue se levantar, né? Uma luta por moradia. A ocupação começou no dia 2 com cerca de 500 famílias e a cada dia só aumenta o número de ocupantes. Aqui tudo é comunitário. Nesta cozinha, as famílias recebem 3 refeições por dia, preparadas voluntariamente pelas mulheres da ocupação, que fazem em média 70 quilos de arroz e 15 de feijão. Hoje, Luciana ajudou no preparo do almoço. Ela é cozinheira e está desempregada há 3 anos. Toda vez que eu estou aqui, eu sempre vejo um ajudando o outro. É um grupo que se ajuda, um ajudando o outro. A intenção do movimento é pressionar o poder público a comprar o terreno de 44.000 metros quadrados, abandonado há décadas, para a construção de moradia popular. O objetivo do movimento é trazer, o projeto Minha Casa Minha Vida, entidade, isso é viável, trazer para o município, junto com a Secretaria de Habitação, é possível a gente discutir um projeto com a moradia digna para essas famílias. O objetivo do movimento sempre é diminuir o déficit da cidade, que aqui em Guarulhos passa de 100 mil, e a gente está contribuindo com o município para que a gente venha diminuir essa demanda de pessoas que não têm condições de ter uma moradia digna. Segundo a coordenação do MTST, o proprietário do terreno conseguiu uma liminar de reintegração de posse, mas o Poder Judiciário está revendo a decisão por conta da dimensão da ocupação, que hoje abriga quase 5.000 pessoas. Com o poder público, a gente está abrindo esse canal para conversar. Até agora a conversa está melhorando, A habitação, ela já sinalizou que é possível discutir um projeto de moradia popular para esse terreno, A Câmara Municipal da cidade, os 34 vereadores também já manifestou, que vai pressionar, o prefeito da cidade, o prefeito Guti, para que seja destinada essa área para a moradia popular. A gente vai à luta, entendeu? Porque a gente precisa de ter um lugar para morar. Ninguém está aqui de brincadeira, a gente vai enfrentar mesmo. Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou relatos de mulheres lésbicas e bissexuais que sofrem lesbofobia no dia a dia. Elas protestaram em São Paulo. Uma análise sobre os impactos das jornadas de junho de 2013 nos cenários político atual. E o repúdio ao caso do adolescente torturado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.
No Panorama é assim, informação com participação popular. Até a semana que vem.